Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero continuar discutindo a matéria da aposentadoria. Por um motivo muito simples. Não apenas a população brasileira, mas a população mundial torna-se grisalha a cada dia. Nesse contexto, se faz necessário se discutir abertamente e continuadamente sobre a aposentadoria, visto que é um período extraordinário, é um período magnífico da vida humana. Por quê? Porque o profissional reúne experiência, conhecimento, sabedoria. Isto é, ele já passou por diferentes ciclos da vida e agora ele coroa esta fase como uma fase de significativa importância e também uma oportunidade para que ele ou ela dê uma contribuição à sociedade. Assim, eu quero falar brevemente com você sobre as 4 fases da transição para a aposentadoria. A primeira delas nós chamamos de a fase do reconhecimento. Essa é uma fase em que todos nós haveremos de nos aposentar mais cedo ou mais tarde, por razões diversas. Uma aposentadoria compulsória, aquela que decorre dos anos de trabalho, ou de acordo com a nova legislação que está aí em discussão, a partir dos 65 anos de idade. Uma outra razão, você poderá pedir demissão ou ser demitido da organização em função de um trabalho de reorganização, de reestruturação, de downsizing de uma organização, etc. Mas existe um momento na vida em que todos nós deveremos reconhecer que a demissão se avizinha. E aí você me pergunta, mas Gutenberg, quando devemos pensar sobre a aposentadoria? Eu geralmente sugiro que você deve começar a pensar na sua aposentadoria tão logo você começa a trabalhar. Mas existem aqueles que vão postergando até quase que o limite do tempo quando a aposentadoria chega. De qualquer maneira, eu recomendo que para você tratar este assunto do reconhecimento da aposentadoria, você deve chegar a esta conclusão. Reconhecer que ela está chegando, que ela chegará brevemente, 5 anos antes de você efetivamente se aposentar. Esta é uma fase muito importante porque você há de recordar todas aquelas experiências que você viveu, todos os conhecimentos que adquiriu, todas as habilidades que foi somando ao longo de sua existência. Este é um período extremamente importante e vital para que você tenha uma aposentadoria saudável e feliz. A segunda fase da aposentadoria é a aceitação. É você saber que ela vai chegar brevemente ou que ela já chegou. De tal forma que você não tenha traumas, que você não seja como a maioria dos brasileiros. 90% temem a aposentadoria. E eles temem a aposentadoria porque ainda confundem a aposentadoria com uma velhice decadente. Ou muitas vezes eles não se prepararam adequadamente do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista psicoemocional, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista familiar e até mesmo do ponto de vista do seu engajamento na sociedade. Mas de qualquer forma, esse é um período significativo, quando você verdadeiramente chega à conclusão de que isso faz parte da vida. Assim como a criança que nasce, assim como um adulto que morre, assim também é a nossa aposentadoria. Ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Portanto, quanto mais você estiver preparado, melhor para você. A terceira fase é a fase do desengajamento. Quando você vai
em sabendo que deixará a empresa, em deixará a organização, você vai cuidar dos últimos detalhes da empresa. Você vai identificar e também treinar um substituto em sua organização. Você vai se sentar com a sua família a fim de definir novos rumos. Você vai ter de terminar aqueles projetos que são vitais, que foram importantes ou que são importantes para a sua carreira. De qualquer forma, é uma espécie de phase out. Você vai se afastando lentamente da organização. E você vai coroar esta sua saída com a sua grande festa de despedida. Algo extremamente emocionante. E a quarta fase é aquilo que nós chamamos de a fase da redefinição. Esta fase aqui ocorre depois que você deixa a organização. Naturalmente que você já deve ter discutido sobre diferentes assuntos com a sua família. Mas é aqui onde você vai redefinir o seu novo rumo de vida. O que você vai fazer da sua vida. Portanto, é também um período, uma fase crítica e uma fase extremamente importante. Muito bom. Olhemos algumas das emoções negativas da aposentadoria. É muito comum você encontrar alguém que não quer se aposentar. Ele acha que não está na época. E aí ele naturalmente trata com certo desdém. Depois você tem aquele outro que tem medo. Medo da incerteza, medo do futuro, medo de que não se preparou devidamente, medo da pobreza e muitas vezes até o medo da morte. Era como que se fosse um desenganjamento total da vida. Muitos têm medo da alienação. Em artigo recente que escrevi sobre a aposentadoria, eu me refiro a uma pessoa que disse as seguintes palavras: que ela preferia morrer a se sentir alienado no período da aposentadoria. Verdadeiramente é muito triste quando o elemento tem esse sentimento de alienação. Ele pode também cultivar um sentimento de raiva dele próprio, da empresa, do chefe, dos pares, de qualquer pessoa. E também ele pode ter um sentimento de culpa. Poxa vida, eu tive tantas oportunidades e eu não as aproveitei. Puxa vida, eu poderia ter feito um trabalho totalmente diferente. Então esses sentimentos são muito comuns e pode acompanhá-lo quando você estiver tratando de sua aposentadoria. Portanto, é importante que você tenha consciência desses fatos. Muito bom. E quais são os sentimentos positivos a respeito de uma aposentadoria? Em primeiro lugar, a liberdade, o sentimento de liberdade. Você agora vai poder voar com as suas próprias asas. Você é o senhor do seu destino. Apesar de que, comumente, quando estou instruindo os executivos sobre a aposentadoria, eu costumo usar uma expressão da sabedoria judaica que diz: o homem pode planejar o seu caminho, mas é Deus quem determina o seu destino. Uma outra coisa importante é: você terá tempo livre para você fazer o que você bem quiser. Voltar a uma faculdade, aprender a tocar piano, aprender a tocar guitarra, aprender a tocar banjo, aprender a tocar um saxofone, aprender um segundo ou terceiro ou quarto idioma, cultivar novos hábitos, formular novas amizades, entre tantas e tantas outras questões que são vitais no período da aposentadoria. Terceiro ponto, você vai fazer o que você bem deseja. Você vai fazer todas aquelas coisas que você sonhou, mas que nunca teve a oportunidade de realmente fazer. Agora, você pode viajar, por exemplo, para países distantes, ou até mesmo internamente no Brasil, onde você encontra lá lugares paradisíacos para você ir visitar, para você descansar, para você cultivar um bom entertainment, entre outras questões.
E também você tem outro ponto que eu considero vital como um ponto positivo, que é você pode trabalhar. Você pode fazer algo para tornar o planeta um pouco melhor. Esta é uma fase muito interessante, porque aí você pode se preparar verdadeiramente para dar uma contribuição. Como falei no clipe anterior, isto é uma espécie de propósito de vida, em que você vai responder no Supremo Tribunal Divino a 4 questões, como foram ensinadas pelo judaísmo. Como você administrou a sua casa? Como você educou seus filhos? Como você conduziu a sua carreira? Qual foi o legado mais importante que você deixou quando você daqui partiu? Na verdade, nesta fase de vida, nós temos de ser movidos verdadeiramente por um sentimento de missão, de paixão e, sobretudo, de orgulho de termos feito tudo aquilo que deveríamos fazer, dando o melhor de nós mesmos. E se isso não ocorreu nesta última fase de sua vida, é fundamental que você faça de tal maneira que nós possamos melhorar o mundo, o nosso planeta, o nosso ambiente. Vamos fazer caridade, vamos fazer doações de nosso tempo, de nossa experiência, de nosso conhecimento, de nossa sabedoria. Vamos enriquecer a vida das pessoas. Vamos abdicar do nosso individualismo, do nosso materialismo exagerados. E vamos cultivar o espírito de altruísmo, de amor, de fé e de esperança. Até porque você não vai levar nada deste mundo. Você não vai levar fortuna. Você não vai levar bens. Você não vai levar o seu cofre cheio de dinheiro. Não, você não vai levar nada disso. E muitas vezes, quando você parte e você deixa uma grande herança, você vai saber que os seus herdeiros vão se matar. Cada um querendo receber mais do que o outro. Portanto, nesta fase da vida, que nós a classificamos como o período da sabedoria, ele é verdadeiramente, vou repetir, um período para homens sábios, para homens que sabem viver com inteligência e para homens e mulheres que têm um compromisso em deixar um legado. Qual é o legado que você quer deixar? Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e lá você vai encontrar os meus artigos, os meus livros, os meus clipes, as entrevistas que conduzo com executivos, depoimentos de executivos e de executivas que se recolocam aqui por meio da Gutenberg Consultores. E se você desejar me enviar um e-mail, você pode fazê-lo para macedo@gutenberg.com.br e eu prometo que eu lhe respondo com certa rapidez. Eu quero apenas enfatizar e chamar a sua atenção para o fato de que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, nas áreas de coaching executivo, mentoring, assessment, palestras nas organizações. E temos feito com grande empenho, com grande devoção. Isso certamente resulta no sucesso que nós temos obtido. Esta semana, nós recolocamos um executivo em fase de aposentadoria, ou já aposentado, com 67 anos de idade, que conquistou uma posição fantástica numa grande empresa multinacional. Você só consegue estas façanhas quando você se dedica ao seu trabalho, quando você o faz com paixão e com alma, e quando você prepara o executivo para que ele se torne um indivíduo ou uma mulher bem-sucedida. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência, e eu espero reencontrá-lo no próximo clipe, tratando sobre o mesmo assunto, a aposentadoria. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá!